Olá! Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o número de boletins de ocorrência relacionados à intolerância religiosa triplicou nos últimos anos. Em 2016, foram registrados 5.214 casos. Já em 2020, foram 15.296 denúncias. Cerca de 60% das vítimas eram de religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Já 9% eram evangélicos e 4% desses casos foram contra católicos. Para a gente discutir esse tema, nós estamos recebendo hoje a vereadora Elaine do Quilombo Periférico, do PSOL, Tatiane Duarte, integrante da Subcomissão Especial de Laicidade do Estado, Liberdade Religiosa do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, e Juliano Speyer, doutor em Antropologia e autor do livro Povo de Deus, Quem são os evangélicos e por que eles importam? Muito obrigado pela participação de todos. É um tema, sem dúvida nenhuma, que vai trazer muita reflexão para todos vocês que nos assistem. E tem uma pergunta que eu já vou dirigir aos três, que é a seguinte: como foi dito no início, a maioria dos casos de intolerância religiosa registrados em São Paulo foram relacionados a pessoas de religiões de matriz africana. Por que essas religiões são as que mais sofrem com intolerância religiosa? A gente começa com a vereadora Elaine do Quilombo Periférico. Dá para a gente tentar mensurar por que acontece isso, vereadora? Olá a todos. Eu acho importante a gente começar a frisar também que quando a gente fala de religiões de matriz africana, muitas vezes a gente está falando também de racismo religioso. E aí, quando a gente pensa numa sociedade, né, estruturada no racismo, como a sociedade brasileira, muitas vezes a gente observa que as pessoas, em alguns casos, sequer consideram que as religiões de matriz africana são religiões, né? Então, elas vão considerar que aquele espaço não é um espaço religioso que precisa ser respeitado, né? Somado ao processo racista, né, brasileiro, que é um processo também violento, né, você acaba entendendo porque algumas pessoas se sentem confortáveis em agir com violência em determinadas religiões. Eu acho importante pontuar a questão do racismo, né, porque quando a gente fala dessas religiões de matriz africana, né, num país como o Brasil, é importante que a gente conceitue como, de fato, isso acontece, né? Porque quando a gente está falando de racismo também, a gente está falando que o fato das pessoas pertencerem a essas religiões, né, fazem com que elas também sofram outros tipos de racismo, né? Então, racismo recreativo, quando as pessoas riem, né, fazem piadas em relação à religião que as pessoas participam. Então, é importante frisar, né, que além do racismo religioso, né, que qualquer outra religião pode sofrer, quando a gente está falando de religiões de matriz africana, é importante frisar também, né, que estas pessoas, né, que cultuam esse tipo de religião também estão ali enquadradas, né, no racismo religioso. Importante. Tatiane, os números meio que demonstram isso, né? Porque é uma maioria efetiva contra essas religiões de matrizes africanas. Você concorda, Tatiane? Concordo. Os números expressam dados relevantes para a contemporaneidade, mas que também apontam para esse passado histórico racista, colonial, e que, de muitas maneiras, também tem uma contribuição de grupos religiosos, que foram fundamentalmente cristãos, né, junto com a coroa portuguesa aqui, veio a Igreja Católica Romana, e ela também ajudou no empreendimento colonial. Quando a gente traz esse passado histórico das religiões cristãs e, no primeiro momento, né, da ocupação dessa terra da Igreja Católica, nós não estamos afirmando que as crenças cristãs são perversas ou são violentas, mas que há uma instrumentalização política e religiosa das crenças desde a primeira cruz que foi fincada no Brasil, como eu gosto sempre de afirmar. E todo esse processo histórico, né, desde 1500, tem afirmado uma só verdade, uma só religião como legítima, e nós passamos pelo Império, pela República, no século passado, até 2020, com uma série de processos, eu diria, políticos e pedagógicos também em nossa população, que coloca que
alguns grupos religiosos têm primazia no Estado, na sociedade, do que outros. E, no caso das religiões de matriz africana, a interseccionalidade racial é fundante. Nós somos um país racista, então, quase como consequentemente, quem tem como crença religiões que advêm, né, da África, e também de outras religiões que se conformaram aqui a partir também de entendimentos africanos, eles continuam sofrendo não apenas intolerância religiosa e violência religiosa, mas racismo religioso. É quase como se tivesse um eu que pudesse afirmar tudo, e esse eu é, sobretudo no Brasil, branco, masculino, cristão, e das camadas mais abastadas da nossa sociedade. Perfeito. Juliano, você, do ponto de vista de antropologia, qual que é a sua opinião, qual que é a sua visão sobre esses números? Primeiro, eu queria dizer que não tem desculpa, seja ela uma desculpa religiosa, por crença, ou por ideologia, ou por entendimento, ou por formação, para que pessoas sejam destratadas umas em relação às outras, né? Isso acontece com muita frequência dentro do campo evangélico, principalmente. Então, não tem justificativa para nenhuma possibilidade de que pessoas sejam tratadas de maneiras diferentes, seja por credo, seja por entendimento, cultura. E é interessante notar, dentro do campo evangélico, como muitos desses ataques estão associados a esse fenômeno religioso novo, né? Agora, eu queria convidar as minhas colegas aqui para a gente dar um passo além eu acho que do superficial desse debate, primeiro dizendo o quanto o campo evangélico geralmente comparado com o campo católico, né, por uma falta de habilidade que a gente tem, de familiaridade com esse tema. Então, o campo católico, você pode até dizer os católicos, porque o católico tem um chefe, que é o Papa, né? E daí você tem as pessoas ali que são hierarquicamente subordinadas a ele, e o Papa pode, em muitos sentidos, tomar decisão sobre a Igreja. O campo protestante é o contrário disso, né? É uma fragmentação absoluta. Então, quando a gente geralmente atribui esses ataques, que vêm sim do campo evangélico, mas fala de uma forma genérica, falando dos evangélicos, eu acredito que isso também traz consequências, né? No sentido de pulverizar uma responsabilidade que deveria ser indicada para a pessoa e não para a religião, né? E segundo, eu queria ouvir o pastor Marcos Davi de Oliveira, né? Um pastor batista, teólogo, historiador do Rio de Janeiro, escreveu em 2014, publicou um livro, A Religião Mais Popular dos Negros no Brasil, se eu não me engano. O título é parecido com esse, para falar sobre o pentecostalismo, né? Então, dentro da literatura antropológica, não só existe de dados demográficos, por exemplo, Datafolha, 2019, dezembro, dizendo que a cara do evangélico brasileiro é preto, pardo, pobre, periférico e predominantemente mulher, né? Então, duas coisas. Primeiro, o quanto esse tipo de ataque muitas vezes vem de evangélicos recém-convertidos e que vem muitas vezes desse grupo de religiões de matriz, o que acho que, ao mesmo tempo que cria um problema, mas nos desafia a pensar para além do óbvio, né, de bons e ruins, e também o que essas igrejas essas variações da igreja protestante oferecem de atrativo
para os brasileiros pobres, que no Brasil são predominantemente negros. A antropóloga Clara Mafra, que escreveu um livro excelente chamado Os Evangélicos, publicado em 2003 pela Jorge Zahar, uma editora muito conceituada, ela conta, ela historiciza nessa relação do pobre brasileiro com as igrejas, dizendo que com a chegada das possibilidades de igrejas alternativas à católica no Rio de Janeiro, muitos pobres migraram das igrejas católicas, onde a posição deles na sociedade era imposta pela disposição das pessoas nas missas, para as igrejas protestantes evangélicas. Então, o pobre na igreja católica, ele precisava ficar sentado nos bancos de trás, e se chegasse alguém importante, ele tinha que dar o lugar. E nas igrejas evangélicas, ele chegava e o lugar era dele. Então, enfim, a gente não pode, acho que, comparar católicos e evangélicos dessa forma. Existe muito problema, sim, que deve ser apontado dentro do campo evangélico de onde vem esse tipo de violência, e é uma violência e precisa ser coibida, segundo está previsto em lei, e, no entanto, sem deixar de levar em conta essas complexidades que a literatura antropológica aponta, né? Ou seja, o quanto existe de tensão dentro desse momento de transição religiosa que acontece, das pessoas que saem das religiões de matriz afro, vão para as igrejas evangélicas. Perfeito, perfeito. Você colocou, eu acho que de uma forma interessante, eu também queria ouvir a Tatiane, queria ouvir a vereadora também a respeito desse tema, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com esse assunto, né, que foi colocado aqui pelo Juliano, para que a vereadora possa falar e também para que a Tatiane possa falar. A gente já volta.